Hoje eu vou falar sobre os mitos, verdades e conhecimento, tudo sobre o abdômen tanquinho. Isso mesmo, vou te ajudar a descobrir por que seu abdômen não tá tanquinho. Tem abdômenes, isso vai muito da sua anatomia, da sua genética. Tem gente que tem o six-pack famoso, 6 quadradinhos, tem gente que tem 8, tem gente que tem 10, isso mesmo. Vai depender da sua genética, da sua dieta, do seu treino. Tem gente que tem abdômen simétrico, eles são exatamente iguais. Tem gente que tem abdômen assimétrico. Como assimétrico? Assim, ó. Tá vendo que ele não tem coordenado? Ele é um pouquinho mais baixo que o outro. Isso é uma assimetria normal, genética. E isso vai depender da sua genética e da sua dedicação. E já vou logo te falando que não é o abdômen que vai deixar o seu abdômen tanquinho se você não fizer uma dieta, tá? O abdômen é o último a aparecer e o primeiro a sumir. Por quê? Porque você precisa de déficit calórico. Isso mesmo, você comer um pouquinho a menos do que você está gastando. Então, ou você faz um pouquinho de cardio, ou você come um pouquinho menos alimentos mais calóricos, porque se você tiver uma ingesta, uma dieta normocalórica ou hipercalórica, dificilmente você vai ter um abdômen trincado, tá? Tô com o abdômen trincado hoje, as pernas estão como? Magrinha. Você engrossa a perna, a cinturinha faz assim. Só quem treina e quer abdômen tanquinho sabe essa dificuldade. Outra coisa que a gente tem que falar também, que tem 2 tipos dentro aqui do abdômen. Eu tenho estabilidade, que são aqueles exercícios que eu faço à prancha, todos em isometria, e eu tenho a mobilidade, que são esses de flexão de tronco. Eu tenho os 2 músculos no meu corpo. Se eu treino só um, não faço a pranchinha, o meu abdômen não vai estar fortalecido 100%. Então ele também vai atrapalhar aí no desenho dele. Faça os 2 tipos de exercício, porque quando você não faz um, quando você for pro dia a dia precisar daquele músculo, ou mesmo num treino, que eu preciso de uma estabilidade para eu fazer a mobilidade, o meu de mobilidade vai sofrer porque eu não fiz o outro e aí eu não vou conseguir dar a intensidade, dar o treino adequado para aquele músculo. Então treine os 2 tipos, estabilidade e mobilidade. O que vai te dar o gominho é o de mobilidade, quando você faz a flexão. E ele hipertrofia sim, tá? Tem gente que fala que abdômen não hipertrofia, é mentira. Se você fizer exercícios pesados, o que são exercícios pesados? Com alto grau de dificuldade, de exemplos, pé na barra, abdômen infra, abdômenes com carga, abdômenes cadeira-máquina, com bastante carga na máquina, ele vai hipertrofiar e corre o risco até de tirar a tua linha de cintura se você for mulher, tá? Se você for homem, pode exagerar que vai ficar bem interessante, o oblíquo aqui fica bem masculino. Outra coisa, quando você trabalha a estabilidade, os estabilizadores, com as pranchas isométricas, coisa e tal, isso vai te ajudar a ter uma estabilidade de tronco para executar melhores exercícios de perna, de costa e de peito, tá? O centro da sua força está todo aqui. Quando você tem ele fortalecido, você vai conseguir fazer o resto do seu corpo muito melhor. Exercícios que ajudam muito nessa conquista desse abdômen tanquinho. Tudo que tiver instabilidade, tudo que você usar bola, bozu, aquele cilindro de liberação, todos eles são mais favoráveis para abdômen, TRX, coisas assim livres, são mais favoráveis. Tem o exercício abdômen vácuo, que ele ajuda muito a colar essa parede, essa pele no abdômen. E tem outra coisa que a gente sabe, por exemplo, aquele abdômen tradicional, no solo, supra, ele tem 20% de ativação da fibra muscular. Durante o agachamento, eu tenho 50% da fibra de ativação. Eu treino mais abdômen no agachamento do que no solo. É por isso que às vezes a gente não coloca agachamento livre para um iniciante, porque ele não tem um abdômen fortalecido para agachar. E esse tipo de exercício, por mais que seja mais intenso, ele não vai te dar desenho do abdômen, tá? Porque, mais uma vez, ele é estabilidade, tá? A mobilidade que vai te dar os gominhos. Se você não gosta de gominho, eu quero ele mais slim, menos projetado para frente, mais feminino, trabalhe num número maior de repetições com peso bem levinho. Abdômenes bem levinhos, esse solo, todos esses solos mais levinhos, oblíquo solo. Não faça muito oblíquo difícil, porque daí ele vai hipertrofiar, não vai dar essa sensação que você está procurando. Outra coisa muito interessante que eu venho acompanhando nesses anos de trabalho, a simetria corporal. O que isso prejudica? Por exemplo, você já percebeu? A maioria de nós temos aqui uma escoliose, né? Carregar a mochila aqui quando é criança de um lado só, a gente tem uma coluna em S. Pode reparar, o lado que está em S, mais flexionadinho, ele está enfraquecido. E o lado que está estendido, ele está esticado, mas ele está trabalhando ali um pouquinho. Pode reparar
Aqui onde você vai ter mais tecido adiposo, no lado que está enfraquecido, vai ter uma gordurinha, um pneuzinho diferente desse lado de cá. Por quê? Porque a região está fraca. Agora, se eu tenho esse pneuzinho aqui, por causa dessa assimetria, essa assimetria aqui também vai me dar o pneuzinho aqui, tá? Eu já falei sobre isso, a gente gravou um vídeo muito interessante, chama Encaixando o Abdômen, que é um exercício de reprogramação postural, que você vai abrir o seu ombro. Quando eu tenho um ombro protuso, protusão de ombro é quando o meu ombro fecha. Olha o que acontece com a minha barriga. O que acontece quando o homem engorda um pouquinho mais aqui, engorda um pouquinho mais, a mulher está gestante? Fecha, enfraquece lombar e a barriga fica solta, dilatada. Outra coisa muito importante para falar, outro ponto, que a gente tem um equilíbrio corporal. Eu tenho abdômen e eu tenho lombar. Pode reparar, pós-parto, as mulheres que tiveram a diástase abdominal. O que é a diástase abdominal? É um rompimento da linha alba, que é essa linha do meio, não é um tecido muscular, né? Ele esgarçou. Pode reparar que todas as mulheres que tiveram esse quadro de ter esse enfraquecimento no abdômen, o abdômen tá fraco, o que acontece? Eu tenho uma sinergia aqui, um agonista e o outro antagonista. Quando um enfraquece, um tempinho depois, o outro vai sofrer também. Homens que têm barriga grande, gestante, pessoas que têm barriga grande, vão ter dor lombar. Começo a ficar com dor na lombar, não consigo ir para academia, não consigo treinar abdômen e viram uma cascata de malefícios para a saúde. Então, se você não treina lombar e quer um abdômen bem sarado, foca em treinar lombar também, para não dar essa descompensação. Se você faz muito lombar, começa a fazer abdômen também, o corpo é um equilíbrio, tá? Se eu tiver desequilibrado aqui, o lado desequilibrado vai ficar mais fraco, vai ficar com mais gordurinha. Se tiver um desequilíbrio aqui, o lado mais fraco vai ficar com gordurinha. Eu posso fazer dieta, eu posso treinar pesado. Se eu não corrigir essa minha fraqueza, eu não vou encaixar o meu abdômen. Eu vejo muito aluno com muita dificuldade. O abdômen ele é um músculo de resistência, ele hipertrofia sim, mas a predominância dele são fibras de resistência. Assim como na panturrilha. Você já percebeu quando você está fazendo abdômen, dá uma dorzinha esquisita, uma queimaçãozinha? Essa queimação é específica do músculo de resistência. E um segredo que ninguém nunca faz, todos os meus alunos falham no abdômen por conta disso, a respiração. Por mais que seja uma atividade anaeróbia, que eu não vou usar oxigênio durante a realização da musculação, eu preciso estar confortável para fazer. O que eu falo para os meus alunos? Respira. Porque eles não conseguem fazer um volume grande de repetições por falta de respirar certinho. Então pensa assim, bem lógico. Eu tô comprido, é como se eu fosse um saquinho de ar. Eu encho e quando eu contraio, eu expiro. Tem aluno que faz 5, 6 abdômenes sem uma única respiração, aí no 7º vai e falha. Se você não colocar um volume bom para o seu exercício, aí colocar um número de repetições, o abdômen também não vai acontecer. O mesmo acontece se você deixar o abdômen para o fim do treino. Existe uma falha, tem a falha sistêmica, tem a falha de falta de energia e tem a falha cognitiva. No final do treino, o meu cérebro já está cansado de enviar estímulo. Tudo que você fizer 1/3 para baixo, da metade do treino para baixo, ele não vai ter uma prioridade tão grande no teu corpo. Então, se você quer um abdômen trincado, comece o treino com o abdômen. Faça 5 minutinhos, 7 minutinhos, 10 antes do seu treino. O resto do seu shape já está tudo encaixado, tá só faltando abdômen. Então foca nele, tá? Não dá para focar no corpo todo, o mês todo, querer tudo, né? Um dia você focou no peito, outro dia você focou no bumbum. O bumbum tá ok? Mantenha o treino e bora pro abdômen. O abdômen deve ser o seu carro-chefe, deve ser o primeiro exercício do dia. Ah, uma coisa muito importante para falar para vocês. Comecei a reparar muito nisso. Eu também tô alérgica a alguns alimentos, glúten, lactose. Se você reparar que um dia sua barriga tá retinha, mesmo não tendo os trinquinhos, os gominhos, porque você tá conquistando aí na musculação, mas no outro dia você acorda, comeu alguma coisa e faz... É tipo um baiacuzinho, sabe aquele peixinho gordinho? É um inchaço que é embaixo da linha entre o umbigo e a pelve. É um inchaço que dá aqui. É batata. Chega no treino, a aluna tá inchada. O rosto inchado, o olho inchado, né? E a barriga inchada. O que você comeu? Ai, comi um misto quente, um iogurte, um pãozinho. Não vai aparecer. E não é gordura, é uma inflamação que o seu corpo está processando aquele alimento. Quando você se alimenta, toma água, faz bonitinho, daqui 1, 2 dias ele diminui, tá? Então, às vezes, o seu abdômen não está encaixando por alguma alergia ou inflamação alimentar que você tenha. Presta atenção nisso, que talvez seja a solução para você. Olha, de todos esses que eu te contei,
O que vai funcionar mais rápido agora para você é o abdômen vácuo. Vou colocar o link aqui do vídeo para você, aprende e arrasa que em menos de um mês seu abdômen já vai estar chapado e a cintura mais fina.